Se você está esperando o dia em que você vai olhar para o seu código e pensar, beleza, agora sim eu sou um bom programador, eu tenho uma notícia para você. Talvez esse dia nunca chegue. E isso não significa que você não está evoluindo. Na verdade, isso pode significar exatamente o contrário. Mas então, quanto tempo realmente leva para você ficar bom? Essa é uma pergunta que eu vejo bastante, principalmente de quem está começando agora na área da programação. A pessoa estuda, trabalha, ganha experiência e no fim do dia pensa, beleza, mas quanto tempo vai levar para eu realmente ficar bom nisso? Só que eu acho que existe um problema nessa pergunta. Primeiro que ser bom é extremamente subjetivo. Porque pensa comigo, bom em que exatamente? Porque você pode ser bom em back-end, mas ao mesmo tempo não entender nada de front-end. Você pode ser bom tecnicamente, mas ter muita dificuldade para se comunicar. Você pode escrever um código excelente, mas ainda não ter habilidade suficiente para montar uma arquitetura completa. Isso fica ainda mais evidente quando você compara diferentes níveis de experiência. Um desenvolvedor júnior pode ser muito bom no contexto em que ele trabalha, e ao mesmo tempo não saber várias coisas que um sênior precisa saber. Então eu acho que não existe uma regra universal que determine, bom, agora você é um bom programador. Às vezes a gente fala, eu quero ser um bom programador, como se em algum momento da nossa carreira alguém ia chegar pra gente e dar uma medalha dizendo, beleza, agora você é um bom programador. Só que obviamente não é assim que funciona. E na verdade existe uma coisa ainda mais estranha do que tudo isso. Quando você começa a programar, você não sabe o que você não sabe. Você aprende uma linguagem, começa a fazer projeto, mexer com um monte de dados, APIs e acha que já está dominando tudo sobre programação. Só que aí você começa a trabalhar de verdade e percebe que existe sistema legado, bugs escondidos, problemas de performance, problemas ali de compatibilidade, observabilidade, enfim, um monte de outras coisas. E eu vou ser honesto para vocês, isso pode dar uma sensação bem estranha, bem diferente para você. Porque você está aprendendo mais, mas está percebendo muitas coisas que você ainda não sabe sobre. Só que talvez você não esteja se sentindo pior porque parou de evoluir. Você pode estar se sentindo pior porque agora você enxerga coisas que antes você não fazia ideia da existência. E aqui está uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre isso. Às vezes você está evoluindo muito, muito mesmo, mas você só não está percebendo isso. Porque a evolução na programação ela é muito gradual, de pouquinho em pouquinho. Você não acorda numa segunda-feira aleatória e pensa, nossa, agora eu sou 30% melhor programador do que eu era ontem. Você simplesmente vai acumulando experiência conforme você trabalha. E aí quando vê uma coisa que você antes precisava pesquisar, hoje você já sabe resolver sozinho. Uma coisa que antes você precisava perguntar para alguém, hoje você já sabe onde buscar ou como começar. Um problema que antes parecia absurdo, obscuro, hoje você olha e não fica desesperado, porque você sabe aonde começar para tentar resolver esse problema. E justamente porque essa evolução acontece aos poucos, você acaba se acostumando com o seu novo nível. Por isso, talvez uma das melhores formas de você entender se está evoluindo ou não seja perguntando eu já sou bom. É olhar para quem você era há 1 ou 2 anos atrás e pensar, caramba, eu não fazia a menor ideia como tal coisa funcionava. E eu acho que isso é uma comparação muito mais justa e saudável do que olhar para alguém que tem 5 ou 10 anos de experiência a mais do que você. Porque se você fizer isso, você vai começar a se comparar com alguém que está em outro nível, e isso pode te deixar muito desanimado. Você basicamente vai estar comparando a sua jornada, que está no começo, na metade, com alguém que já passou por tudo aquilo e já vivenciou muito mais coisas do que você. Então o que eu recomendo é que você olhe para trás, porque comparando o seu eu do passado com o seu eu do presente, você vai estar fazendo uma comparação justa, e na grande maioria das vezes, isso vai fazer você perceber o quanto você evoluiu de verdade. Mas aí você pode estar pensando agora, tá, beleza, eu entendi que não existe um momento em que eu vou me sentir um bom programador, mas então o que eu faço para continuar evoluindo? E sinceramente eu acho que a melhor forma de fazer isso é trabalhando com problemas reais no seu dia a dia. Não tem fórmula secreta ou segredo para fazer isso. Porque não existe tutorial, não existe curso, não existe livro que vai conseguir fazer você ter a mesma sensação, a mesma experiência que você tem no ambiente de trabalho real. No trabalho você vai encontrar código que você não escreveu, código legado, você vai perceber que cada decisão tem um peso, uma responsabilidade, e é justamente nesse momento que você começa a desenvolver uma habilidade que é muito mais importante do que você saber uma tecnologia específica. Você aprende a resolver problemas. Por isso eu realmente acho que não tem uma melhor forma de você aprender a trabalhar com programação, evoluir na programação, sem ser trabalhando com programação. Porque é ali que você vai encontrar problemas que você não escolheria tentar resolver se você estivesse estudando por conta própria, por exemplo. E é ali também que você vai ser obrigado a aprender, a entender como resolver esses problemas. Outra coisa que eu acho muito importante é você procurar ter mais responsabilidades onde você está trabalhando. Se aparecer uma oportunidade de você fazer uma tarefa mais complexa, resolver um problema que ninguém está conseguindo, assumir um projeto, tomar uma decisão, montar uma arquitetura, não fuja dessa oportunidade automaticamente só pelo medo de não estar preparado. Porque muitas das vezes é essa responsabilidade, é essa decisão que vai fazer com que você esteja preparado. Você não precisa esperar se sentir pronto para assumir uma coisa mais difícil. Muitas das vezes você assume algo maior, algo mais difícil, e é por isso que você evolui. E claro,
tenha fome de aprender. Eu não estou falando que você precisa estudar 10, 15 horas por dia uma tecnologia específica da programação. Eu estou falando de você olhar para aquilo que aparece na sua frente e pensar, eu acho que isso é importante, então eu vou estudar sobre isso. Principalmente se essa coisa for algo que faz sentido para a carreira na programação que você quer construir. Bom, também tem outra coisa que eu acho que gera muita ansiedade nas pessoas que estão começando agora na área. Você sente que precisa saber o que você precisa estudar nos próximos 3, 4, 5 anos para poder se tornar um bom programador. Mas a real é que você não precisa do roadmap perfeito, porque isso não existe. Você não precisa saber hoje exatamente as tecnologias que você vai precisar dominar daqui 5 anos. Você só precisa continuar se colocando em situações que te forcem a aprender e evoluir. Um problema um pouco mais difícil, uma responsabilidade um pouco maior, uma tecnologia que você ainda não domina, mas que você precisa para o seu trabalho, um projeto que te tira um pouco da sua zona de conforto. Resumindo, você não precisa saber exatamente como você vai virar um bom desenvolvedor. Tipo assim, passo a passo. Você só precisa continuar se colocando em situações que vão fazer você aprender. Então, quanto tempo leva para virar um bom desenvolvedor? Bom, eu não sei e provavelmente você não vai saber. E sendo honesto, eu acho que essa nem é a pergunta certa a se fazer. Porque bom depende muito do contexto. E você nunca vai achar que sabe o suficiente. Quanto mais você aprende, mais você percebe coisas que você precisa aprender. Mas isso não significa que você não está evoluindo. Se hoje você consegue resolver problemas e construir coisas que há um ano atrás pareciam muito difíceis, essa é a prova viva de que você está evoluindo. Mesmo que ainda a sua síndrome do impostor, o seu subconsciente faça você pensar que está muito longe de se tornar um bom desenvolvedor. Então para de procurar um momento na sua carreira, na sua trajetória, onde você possa dizer, bom, aqui eu me tornei um bom programador. Porque como eu falei e repito, talvez esse momento nunca vai chegar. Só continua se colocando em situações mais difíceis, aprendendo, estudando, resolvendo coisas mais complexas a cada dia, e vai chegar um momento onde você vai olhar para trás e perceber o quanto você cresceu e evoluiu. Mas agora eu quero saber de você. Me diz aí uma coisa que hoje você acha simples, mas que há alguns anos atrás você não fazia ideia de como construir ou como fazer. Fique à vontade para comentar aí nos comentários, porque eu acho que essa é uma das melhores formas da gente entender se está evoluindo ou não. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do meu conteúdo, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, e é isso. Valeu e até a próxima.